tudo bem com você? Professor Silvestre, plataforma Gabarita Gel, tô aqui um pouco agora para falar para você sobre o concurso da Polícia Militar do Paraná. Todo mundo vem me perguntar, Silvestre, e aí, vai fazer alguma coisa sobre Polícia Militar do Paraná? O que eu tenho que estudar? O que eu vou... Gente, ó, uma coisa já para a gente começar a entender aqui, tá? Para a gente poder entender e estudar para um concurso público, a gente precisa do edital. O edital do concurso público provavelmente vai sair no ano que vem, óbvio que ainda não saiu. Só que assim, também não adianta a gente ficar esperando o edital para começar a estudar. Baseado nas últimas provas que acabaram saindo aí do concurso para soldado da Polícia Militar, eu separei aqui alguns conteúdos que você precisa começar a estudar. Se você quer passar, você tem que ser desde já. E ó, eu vou começar a fazer aqui no canal um trabalho bem bacana a respeito aí de Polícia Militar do Paraná. Então ó, vamos combinar uma coisa já. Vai ter aqui embaixo, já na descrição, vai ter aí um link de um grupo do WhatsApp que eu vou fazer para acompanhar. Assim que sair esse edital, a gente vai começar a trabalhar num curso específico para a Polícia Militar. Mas, por enquanto, vamos entender aqui o que a gente tem que estudar já de cara. Pessoal, fundamentos da geografia. Lá no conteúdo de geografia, o fundamentos de geografia são os conceitos, aquilo que nós precisamos entender para sacar de todas as outras situações. O que é paisagem, por exemplo? Paisagem é parte do espaço geográfico do qual você consegue enxergar num determinado momento. Num segundo plano, é tudo aquilo que os sentidos conseguem captar. O frio, o calor, o cheiro de algum lugar, o barulho de alguma coisa. Isso é, na verdade, paisagem. Espaço geográfico. Espaço geográfico é o foco do estudo da geografia. Palco das relações humanas e naturais. Quando tem o homem e a natureza interferindo e modificando a paisagem, nós temos um espaço geográfico. Nesse processo todo, quando nós chegamos a um território, nós vamos entender que território é o espaço onde alguém se apropriou. Esse espaço, então, ele não é necessariamente aí num contexto do todo. É de um grupo de pessoas, ou de uma só pessoa, ou de uma espécie animal. Isso a gente chama de território, quando o espaço geográfico tem uma relação de poder, de apropriação. Beleza? Outra situação, cartografia. O que é cartografia? Ciência que estuda os mapas, as cartas, o globo, maquete, croquis. Para quê? Para a gente representar o espaço geográfico. Essa representação do espaço geográfico, ela vai ter aí diversas utilidades. Então é importante entendermos aí utilidades de cartas básicas e cartas temáticas. Cartas básicas, professor, o que é uma carta básica? Um mapa político, um mapa de topografia, uma carta náutica, uma carta aeronáutica. Temática, o que eu posso entender aqui? Um infográfico, por exemplo, um mapa hipsométrico, um mapa onde eu vou ter aí questões de linhas de base para poder fazer aí uma estrutura de pensamento, de representação. Tudo isso vai dentro da cartografia, beleza? Agora, geografia física. Perceba que todo o conteúdo de geografia física, ele vai falar da Terra, do Brasil e do Paraná. 3 níveis, pessoal. Climas da Terra, por exemplo, se a gente pegar lá num processo total de climas da Terra, temos lá 3 formações climáticas. Temos a região da zona intertropical do planeta, temos a zona temperada e a zona polar. Dentro dela, de acordo com alguns fatores, temperatura, umidade, pressão e os fatores que acabam interferindo nela, acaba tendo aí clima desértico, semiárido, clima temperado, clima tropical, equatorial, semiárido, clima mediterrâneo, clima subtropical, polar, enfim, aí vai definir. Dentro do Brasil, nós temos
três tipos climáticos, equatorial, tropical e subtropical. No clima tropical, ele é dividido em quatro partes. O clima tropical típico, que fica no cerrado, o clima tropical litorâneo úmido, obviamente região do litoral, o clima tropical de altitude e o clima tropical semiárido, na região ali do sertão nordestino, beleza? E no Paraná, quais são os tipos de climas? Nós temos dois tipos de clima, o clima tropical na região norte, Londrina, Maringá, principalmente vai ficar no clima tropical, e o resto do estado vai ter o clima subtropical. Se você levar em consideração os tipos climáticos de Köppen, nós vamos ter o clima CFA, que é um clima aí tropical com uma temperatura acima de 23 graus no verão e acima de 18 graus no inverno. O CFB, que é o clima temperado, ou melhor, o clima tropical, que é com temperaturas de verão abaixo de 23 graus e abaixo de 18 graus. E temos na região do litoral paranaense o clima AF, que é um clima caracterizado como clima equatorial, bastante umidade e calor o ano todo. Beleza? Bom, basicamente nós temos o clima. Geologia do Brasil. Geologia do Brasil, a gente precisa entender a estrutura geológica brasileira, formado por duas formas: bacias sedimentares e escudos cristalinos. Escudos cristalinos formados principalmente por rochas metamórficas e magmáticas. Na região de onde temos rochas metamórficas e magmáticas, vamos ter muitos minerais metálicos. Nas regiões de bacias sedimentares, normalmente vamos ter minerais fósseis, combustíveis fósseis, carvão, gás, petróleo, por exemplo, ok? No Paraná, como é que está a estrutura geológica? Também baseado, obviamente, em escudo cristalino e aí bacia sedimentar. O escudo cristalino, por exemplo, vai ter na região próxima de Foz do Iguaçu, no terceiro planalto paranaense, formado por derramamento basáltico e também formação lá da Serra do Mar, onde vamos ter ali a formação de gneiss, onde temos ali a Serra do Mar. Fora essas regiões, nós vamos ter áreas de bacias sedimentares antigas e recentes. Recentes na região do litoral paranaense, vamos ter no primeiro planalto também ali certamente uma recente, e no segundo planalto, planalto de Ponta Grossa, planalto dos Campos Gerais, vamos ter uma região com uma bacia sedimentar já antiga, formada aí por arenitos e folhelhos, ok? Bom, hidrografia brasileira e paranaense. Você precisa entender aí as principais bacias hidrográficas brasileiras. Quais são essas bacias hidrográficas? Bacia do Amazonas, do Rio Amazonas, bacia do Rio São Francisco, bacia do Tocantins-Araguaias, bacia do Paraná, Paraguai, Uruguai, bacia da região ali do Parnaíba, bacias do Atlântico, todas elas vocês vão ter que entender as características, os fatores. E a hidrografia paranaense, lembrar que nós temos aí grande parte, 92% de todas as bacias hidrográficas do estado do Paraná, de maneira endorreica, ela corre para dentro, ela corre para o continente, principalmente aí Rio Tibagi, Rio Iapó, Rio Iraí, Rio Iguaçu, todos eles correm para o Rio Paraná, então são bacias endorreicas, beleza? Bom, biomas e vegetações do Brasil e do Paraná. Biomas e vegetações do Brasil, o que a gente precisa entender? Novamente, Amazonas, ou melhor, Amazônia, Cerrado, vamos ter que entender o Pantanal, vamos ter que entender aí Caatinga, Mata de Araucária, Pampas, todos eles. E no Paraná, vamos ter que entender a formação da Mata Atlântica, vamos entender a formação da Mata de Araucária e também de Campos. Vamos ter aí essas formações vegetais, os biomas no Paraná dessa maneira. Que mais que eu preciso estudar, Silvestre? Vamos para a geografia humana, depois eu vou para o meio ambiente. Bom, temos que entender aqui populações e teorias demográficas. Primeiro, como é que é a dinâmica populacional do mundo? Como é que ela se organiza? Por que lá em 1820 a população chegou ao seu primeiro bilhão de pessoas no mundo e de 1820 até hoje nós chegamos aí a mais de 6 bilhões. Crescemos 6 bilhões entre esse tempo e outro aí.
Teorias demográficas, entender o que é a teoria malthusiana, teoria neomalthusiana, teoria reformista marxista, teoria ecomalthusiana, muito importante. Outra situação aqui, entender os conceitos de transição demográfica. Por que nos tempos atrás a população cresceu tanto e tão rápido e agora a tendência está sendo diminuir? Urbanização. O que é urbanização? Como é que as cidades foram formadas? Qual é a função de cada cidade? Função religiosa, função comercial, função industrial, função artística, cultural, enfim. Rede. O que é uma rede urbana? O que é? Como que elas se conectam? Como que elas se organizam? O que é uma hierarquia? Graus de importância entre as cidades e por que existe esse fator? Migrações, pessoal, também movimentos da população. O que é emigração? Aquilo que a população está saindo do lugar. Imigração, está chegando. Migração interna, movimentos dentro de um país. E aí a gente pode colocar migração pendular dentro dos grandes centros. Vamos ter aí migração de transumância, onde as pessoas se deslocam por um tempo e depois voltam para os seus lugares, como é o caso lá da Seca do Sertão. Os sertanejos vão para a Zona da Mata e depois voltam. Migrações intrarregionais, interregionais, todas elas a gente precisa entender os conceitos. E tudo isso que eu estou falando, pessoal, tem aqui no canal. Tá tudo aqui. Se não é material aí de Geografia do Paraná, é material de Geografia do Brasil, é só dar uma corrida aí, dar uma pesquisada no todo o canal que vai ter. Beleza? Vamos lá. Geografia econômica, atividades agropecuárias do Brasil e do Paraná, ciclos econômicos que aconteceram no Paraná. Por exemplo, o ciclo da erva mate, a questão aí do tropeirismo, que acabou trazendo bastante coisa para cá, o ciclo do café, o ciclo da soja, como é que tudo isso acabou interferindo no processo do desenvolvimento agropecuário aqui no Paraná. E no Brasil também todos os seus ciclos econômicos e a estrutura fundiária, os avanços das fronteiras agrícolas que aconteceram no Brasil ao longo dos tempos. Atividades industriais no Brasil e também no Paraná. Como é que ficou as atividades industriais no Brasil? Começou lá em 1930, região do ABC Paulista. Lá pela década de 60 e 70 começa então uma desconcentração industrial. E aí vai para regiões do Amazonas, a Zona Franca de Manaus, região aí do Nordeste, através de incentivos fiscais. E também por incentivos fiscais acabam vindo aqui para o estado do Paraná. Para onde? Região da Cidade Industrial de Curitiba, Distrito Industrial de Londrina, Distrito Industrial de Maringá. Depois foram pipocando vários outros distritos industriais no estado. Todas essas atividades, o que é que se produz aqui no estado? Tudo isso a gente precisa estudar, tudo isso a gente vai correr atrás e buscar a respeito. Blocos econômicos, qual é a importância de blocos econômicos no mundo, pessoal? Blocos econômicos é essa forma de juntar aí economias para ter uma competição com outras economias. Nessa nova fase do capitalismo, nessa nova ordem mundial existente, hoje os países, eles juntos acabam cooperando e competindo ao mesmo tempo. Então, nesse processo é importante entender como é que os blocos econômicos funcionam. E, obviamente, o comércio mundial. Como que acontece a exportação, a importação, a balança comercial, déficit, superávit, extremamente importante para falar sobre isso. Capitalismo e socialismo. O que é o capitalismo? Como é que ele se organiza? Quais são os principais objetivos? O socialismo, como é que ele se organiza? Quais são os objetivos? Qual é a parte boa de um? Qual é a parte boa do outro? E isso é importante levar em consideração para poder entender e formar aí um pensamento que não fica pautado em fake news e nem nada daquilo que vocês viram aí em Facebook da vida, ok? Desenvolvimento e subdesenvolvimento. Quais são os critérios para definir? O que é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano? Isso é importante a gente estudar. Fatores como renda, educação, saúde é extremamente importante para definir se um país é desenvolvido ou é subdesenvolvido, ok? Deixando aí a geografia econômica, vamos para os problemas ambientais. Bom, erosão e poluição dos solos, pessoal. Como é que esse processo acaba acontecendo? Por que a erosão acaba gerando aí tanto problema? Por que a poluição dos solos acaba acontecendo e qual é o impacto existente aí?
Poluição das águas. Como que a poluição das águas acontece? De que maneira elas vão acontecer? Por quê? Destruição da cobertura vegetal. O que é a mata ciliar? O que é a mata de floresta? Por que o corte da árvore, a extração vegetal pode causar problemas aí? Poluição atmosférica, inversão térmica, efeito estufa, ilhas de calor. Tudo isso é importante para entendermos esse processo aqui da poluição atmosférica e, consequentemente, aí situações como aquecimento global e buraco na camada de ozônio. Unidades de conservação ambiental no Brasil e no Paraná. O que é uma unidade de conservação? O que é uma unidade aí? O que é uma unidade de conservação? O que é uma floresta coordenada pelo governo? O que é uma reserva? Isso você precisa entender e existem modalidades dessas unidades de conservação e isso é importante você estudarem. Pessoal, não espere o edital chegar. Vamos estudar junto aqui no canal. Dá uma olhadinha em todos esses materiais aqui, ó. Vocês vão ter aqui no canal. Então, dá uma olhadinha aí, ó. Coloca aí, já se inscreva nesse link aí, ó, do grupo do WhatsApp, para que você fique aí esperto e pronto, porque a hora que sair o edital, o professor Silvestre vai montar um curso top para você se dar bem aí na Polícia Militar. Você não vai perder tempo e não estudando, esperando o edital. Você vai fazer isso, beleza? E eu vou estar aqui para ajudar você. Então, a hora que chegar esse concurso, a gente vai arrebentar, porque você já vai estar preparado antes mesmo do edital chegar. Fechou? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter me ouvido, me assistido até aqui. Tchau!